Fala galera, mais uma vez aqui, eu Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos em que disputam Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Primeira Liga. Na verdade, a Primeira Liga não temos mais cariocas, então só fica os outros 4 campeonatos. Porém, essa resenha não é sobre os times do Rio de Janeiro e nenhum desses campeonatos. Vamos falar agora da seleção brasileira que está na sua reta final aí das eliminatórias. Todos os jogos já são amistosos, o Brasil já está classificado, já está em primeiro lugar e o Brasil jogou contra a Colômbia lá em Barranquilha e empatou de 1-1 com o time da Colômbia, que está em segundo lugar. Ficou bom para todo mundo. Para o Brasil é um amistoso de luxo. Para a Colômbia, esse um pontinho mesmo em casa é fundamental, porque nos resultados ali, de repente, ele pode cair para terceiro lugar, mas está muito bem encaminhada a Colômbia para chegar à Copa do Mundo. Falta muito pouco, falta só 2 jogos, então acredito que uma dessas vagas aí, uma é da Colômbia, dificilmente a Colômbia não vá à Copa do Mundo. Mas vamos lá falar desse jogo. Bom, o Tite fez algumas mudanças do jogo em relação ao Equador. Ele teve que colocar o Felipe Luiz no lugar do Marcelo, que o Marcelo tomou o 3º cartão amarelo e ficou de fora. Então vamos por parte. Felipe Luiz. Bom, eu vejo muita gente falando, não, as laterais já é o Marcelo e o Felipe Luiz. Eu vou dizer do meu gosto. Felipe Luiz eu não quero nem no Flamengo. Minha opinião sobre gosto de jogador. Pô, não vejo nada demais no Felipe Luiz. Absolutamente nada demais. Acho ele um jogador mediano. Mediano igual um monte. Ele tem muito pouca habilidade. Ele é cintura dura e falava o seguinte, não, ele é muito melhor de marcação. Bom, um gol da Colômbia saiu justamente em cima dele. Fizeram a triangulação em cima dele. Sinceramente, o meu gosto. Posso, vão me tacar pedra, que é isso, o cara joga no Atlético Madrid, isso, é coisa e tal, o cara é bom. O meu gosto. Se eu tivesse que contratar, botar um dinheiro em alguém, não seria no Felipe Luiz. Não seria. Não sei quem é o reserva do Marcelo, mas para mim não era o Felipe Luiz. Para mim ele não é jogador de seleção. Só que quem convoca é o Tite e de repente o Tite entende, de repente não, com certeza o Tite conhece mais do que eu. Mas eu tenho meu gosto pelo futebol. Também a gente aprecia futebol, jogou um pouquinho, não chegou a ter uma carreira muito brilhante, mas jogou, a gente jogou um pouquinho, desde pequeno jogando bola, então entende um bocadinho do futebol ali em campo. E para mim o Felipe Luiz é mediano, para mim não está na seleção. Mas provavelmente ele que vai ser o reserva do Marcelo. Bom, ali ele teve que colocar o Thiago Silva ali no lugar do Miranda, que o Miranda teve aquele problema com o goleiro lá, sentiu lá uma tontura, um problema lá de memória, resolveram liberar o Miranda e colocaram o Thiago Silva ali para fazer com o Marquinhos a zaga, que é a zaga do PSG. Lado direito, o Daniel Alves. No meio, ele colocou o Fernandinho no lugar do Casemiro. Fazer um teste ali com o Fernandinho, Renato Augusto e Paulinho. Percebam. Renato Augusto, Fernandinho e Paulinho. São 3 volantes. Se é em outros tempos, o nego tá metendo o cacete no Tite. Mas só que o Tite é o cara. O Tite é o cara, é o melhor técnico brasileiro na atualidade. O Brasil estava vindo de 9 vitórias consecutivas, empatou essa contra a Colômbia nas eliminatórias. Uma sensacional. Só que são 3 volantes. 3 volantes. E na frente, ele colocou o William aberto para o lado direito, Neymar pelo lado esquerdo e testou o Firmino. Então vamos lá. Neymar pelo lado esquerdo. Esse Neymar que jogou contra a Colômbia é esse Neymar que a seleção precisa. Não é aquele do Equador que achou que o jogo era dele. Não tocava bola para ninguém, queria driblar toda hora, não passava para ninguém, não fazia 1-2, não dava um toque de primeira, todo mundo ele queria driblar. Aquele contra o Equador ele atrapalhou. Para mim foi o pior em campo.
Hoje ele se destacou. Tocou rápido a bola, apareceu quando tinha que aparecer, fez lançamento, fez correria, deu trabalho, jogou pro time. Ele jogando pro time pela qualidade técnica que o Neymar tem, que é muito superior à da maioria, ele vai destacar e não precisa prender a bola e querer driblar o time inteiro para mostrar que é bom. Ele não precisa fazer disso. Hoje eu gostei do Neymar. Naquele jogo contra o Equador, para mim ele foi o pior. Hoje eu gostei do Neymar. Firmino, ele tem uma característica completamente diferente do Gabriel Jesus. Completamente diferente. E o Gabriel Jesus se encaixa melhor com o Neymar. O Neymar sentiu uma certa dificuldade com o Firmino, que o Firmino, apesar de se movimentar, ele tem características de sair menos da área do que o Gabriel Jesus. Então ele sentiu um pouco, ele participou pouco do jogo. O William pelo lado direito, ele ficou meio encaixotado, que o William precisa de espaço. Ele precisa de espaço para jogar. Ele não é igual o Coutinho. O Felipe Coutinho não precisa de espaço. Ele num pequeno espaço ele consegue fazer a jogada. O William não. Sentiu mais dificuldade o William ali no primeiro tempo. No segundo tempo, se soltou um pouquinho mais, porque como o Brasil fez um gol no finalzinho do primeiro tempo com o William, numa jogada do Fernandinho, lançou uma bola do meio de campo pro Neymar, que o Neymar não dominou, tocou de primeira. O William bateu, uma bola sensacional, um golaço, me meteu na gaveta, um bonito gol. Porque ele estava ali, o Neymar não prendeu a bola, tocou de primeira, viu o companheiro e ele bateu muito bem na bola. Não estou falando que o William não é um bom jogador, é um bom jogador. Só que ele tem uma outra característica diferente do Coutinho. O Coutinho, quando joga por ali, o Brasil joga de outra maneira. Fazendo essas comparações, dá para se comparar com alguns times, como eu falo do Rio de Janeiro, alguns times aqui do Rio de Janeiro. Se você pegar as peças, o esquema, você vai ver que o esquema é o mesmo. É lógico que as peças vão fazer a diferença. Porém, o Tite joga com 3 volantes, 2 homens abertos e um na frente. Quando ele joga com esses 3 volantes, o que ele faz? Ele dá mais liberdade para os laterais. 2 volantes seguram mais para poder cobrir os laterais. Apenas um volante sobe, quase sempre o Paulinho, para os dois, tanto o William quanto o Neymar, poderem ficar mais livres, marcar menos, os laterais poderem ajudar o ataque. No segundo tempo, quando ele faz mudança, que ele coloca o Felipe Coutinho pelo meio, ele prende os dois volantes, quase sempre ele está tirando o Renato Augusto, ele prende o Paulinho, o Fernandinho ou o Casemiro, segura um pouquinho mais os dois laterais e solta o William, solta o Neymar e deixa o Coutinho flutuando para poder armar. O time fica muito leve. Fazendo a comparação com o time do Rio, quem tem esse esquema exatamente igual esse esquema aqui no Rio é o time do Flamengo. É o time do Flamengo. Não estou comparando de peça. Vai falar, para comparando de peça. Não estou comparando de peça. Tá? Não estou comparando. Estou falando de esquema. Porque o Flamengo joga agora. Quer dizer, na verdade, com o Zé Ricardo já jogava assim. Com o Rueda, tá mais na cara. E o estilo do Flamengo é muito igual ao do Tite. Muito igual ao do Tite. Por quê? O Flamengo. Os 4 ali atrás vamos colocar o Trauco. Trauco, Hever, o Juan ou o Rodolfo e o Pará ou Rodinei. Do meio para frente, o Flamengo tem 2 volantes, Arão e o Cuejá. O Diego de criação, que na seleção brasileira seria o Felipe Coutinho. Aberto o Berril por um lado, seria o William. Pelo lado esquerdo, o Neymar e no Flamengo o Everton. E na frente ali é o Gabriel Jesus, na verdade, e no Flamengo o Guerreiro. O esquema é montado exatamente do mesmo jeito. O que faz a diferença são as peças. Do lado esquerdo, o Flamengo tem o Everton, na seleção brasileira é o Neymar. Do lado direito, o Flamengo tem o Berril, é o Williams. Ou seja, o esquema é o mesmo. As peças que vão facilitar ou dificultar pro esquema. E quando o Flamengo coloca o Everton Ribeiro pelo lado direito no lugar do Berril, é conforme a seleção estava jogando na outra rodada.
com Felipe Coutinho aberto pelo lado direito, Neymar pelo lado esquerdo, os 3 volantes e o Gabriel Jesus. Fica a mesma coisa, por quê? O Felipe Coutinho não é de linha de fundo igual o William faz. E o Everton Ribeiro também não é de linha de fundo. O Everton Ribeiro é um cara mais de criação. Fica espelhado o que o Flamengo joga, o esquema do Flamengo com as peças que tem com o da seleção. Os outros times aqui do Rio fica um pouco diferente por causa das peças. O Fluminense não dá para montar dessa forma por causa das peças. Daria para montar se agora, com o Sornosa voltando, de repente o Abel consegue montar isso, colocando o Sornosa ali de homem pensante no meio de campo, Orejuela e o Wendel, o Scarpa de um lado, o Wellington Silva do outro e o Dourado. Fica o esquema muito parecido com o da seleção. Só que o Scarpa não faz o papel do Willian, o Scarpa faz o papel do Felipe Coutinho. Ou seja, os times aqui do Rio tem um esquema que a seleção faz. O que difere são os jogadores. Então tem esquema que vai funcionar com um jogador e tem esquemas que vai funcionar com outro. O Brasil tem a facilidade porque ele pode colocar os melhores. Agora, se é um outro treinador, quando ele coloca esses 3 volantes, o nego vai meter o cacete. Porque com os 3 volantes, por melhor que eles sejam, eles não têm a qualidade de criação do Felipe Coutinho. Nenhum dos 3. Nem o Paulinho, nem o Renato Augusto, nem o Fernandinho. E nem o Casimiro. O Casimiro é melhor do que o Fernandinho. Ele tem uma qualidade melhor, uma marcação melhor. Só que o Fernandinho também é útil ali quando precisar. O Renato Augusto, bom jogador, mas não tem a criação também. E o Paulinho é aquele que não cria, mas ele infiltra muito bem. Então não é ele que vai criar. Quem acaba tendo que criar ali é o Neymar quando pega a bola e o Willian com os laterais. O Brasil tem a forma de jogar, tem esses 2 esquemas jogando com 4-3 ou 4-5-1, que fica os 2 atrás, ou no 4-2-3-1, quando entra o Felipe Coutinho. E é isso que muitos times do Brasil faz, e especificamente aqui do Rio, mais espelhado pelas peças que tem o time do Flamengo. O Brasil jogou no primeiro tempo time meio amarrado, porque na verdade o Brasil já está classificado, a empolgação é diferente, porque quem tem que ganhar era a Colômbia também sabia que um pontinho seria bom para ele, então ficou aquele jogo meio amarrado, a Colômbia atacava, mas com medo de tomar gol, e ficou aquele jogo meio xoxo, meio morno, o Neymar na maior parte do primeiro tempo, até a metade do primeiro tempo, Neymar muito sumindo, tocando muito pouco na bola, Neymar não se irritou com o juiz, não estava pilhado, a Colômbia quis bater um pouquinho, mas depois parou, não gostei do juiz muito enrolado, os 2 Monteria também muito fraco, não estava marcando muita falta, até que no finalzinho o Brasil fez gol com o Willian. No segundo tempo, a Colômbia partiu um pouquinho mais para frente, abriu mais espaço, mas o Brasil também atacava, mas faltava um pouquinho de ímpeto. O Willian apareceu mais, o Neymar apareceu também, o Tite tirou, colocou depois do empate da Colômbia, que foi pelo lado direito, do ataque da Colômbia, esquerdo nosso, onde, vou falar de novo, para mim o Felipe Luiz é médio, não é jogador de seleção, mas ele já está na seleção um tempão, mas para mim, se eu sou técnico, eu não chamo o Felipe Luiz nunca, eu chamaria qualquer outro, o método dele, para mim ele é fraco, mas é gosto. Tomou 1-2 ali, ficou perdidão, foi à linha de fundo, cruzou muito bem o jogador da Colômbia, Falcão Garcia cabeceou, virando a cabeça, sabendo onde queria, o Marquinhos ficou meio parado, não levando muita fé, ele cabeceou bem, fez o gol, empatou, era tudo que a Colômbia queria. Depois a Colômbia deu uma canseirinha, tentou pressionar o Brasil, mas aí o Neymar fez duas arrancadas pelo lado esquerdo em cima do lateral da Colômbia, que eles ficaram com medo, e as duas que o Neymar passou pelo lateral, foi ali de fundo, teve chance de fazer gol. Aí que a Colômbia falou, pô, é melhor um ponto do que nada, recuou de novo, ficou tocando a bola ali, tentando passar o tempo. Aí depois parece que tanto James Rodrigues como o Neymar ficaram falando, pô, meu irmão, tá bom pra todo mundo,
vocês mantêm a visibilidade, a gente ganha assim, um pontinho aqui, vai 26 pontos, a gente se encontra lá na Rússia para trocar uma ideia. Parece que esse foi o papo, ficou meio que aquele jogo de comadre ali, aí tinha uma faltinha aqui, aí caiu um jogador da Colômbia, a seleção brasileira botava para fora, caiu do Brasil, a seleção da Colômbia colocando para fora. Na verdade, aos 35 minutos, tanto o Brasil quanto a Colômbia, pô, pode acabar o jogo aí que a gente não quer mais futebol não, vamos trocar uma ideia aqui, tomar um chopp, comer uma batata frita, comer um negócio que acabou, já deu, estamos na Copa. Porém, deu para o Tite ver algumas coisas, algumas dificuldades que pode se encontrar, com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar. Ficou claro que o Firmino e o Gabriel Jesus têm qualidade diferente. O Fernandinho pode ser útil ali numa ausência, ali no cartão, numa contusão do Casemiro, dá para ele segurar a onda ali. O Brasil fica menos criativo com os três volantes, quando entra o Coutinho solto, ele roda tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo, o time fica mais criativo, ele tem uma qualidade, tanto no passe quanto no drible muito boa, ele facilita pro Neymar também, e facilita ali pro Gabriel Jesus e pro William. Então o Tite já sabe dos esquemas, as variações dele, e agora é aguardar os dois jogos finais, que são dois amistosos para o Brasil também, Brasil de luxo, dos amistosos de luxo. A única coisa que o Brasil pode colocar na cabeça é querer atingir o resultado que a Argentina fez, no máximo de 43 pontos, que o Brasil pode atingir esses 43 pontos, que o Brasil tem 37, ganha as outras duas, atinge os mesmos 43 pontos que a Argentina atingiu, se eu não me engano, para a Copa de 2002, foi isso, para a Copa de 2002, nas eliminatórias, a Argentina atingiu esse total de 43 pontos. No mais, meu amigo, foi um jogo mais ou menos, porninho, teve emoção, mas muito pouco, os dois times querendo o empate, e foi isso. Mas pelo menos deu para a gente ver aí que pelo menos dois times aqui do Rio tem um esquema muito semelhante com o que o Tite faz na seleção. O Botafogo não dá para fazer o mesmo esquema da seleção por falta de peças, os jogadores têm características diferentes. E o Vasco da Gama, a gente vai ver, porque o Zé Ricardo gosta desse estilo, tipo o que o Tite faz. Eu só não sei se no Vasco da Gama ele tem peças para isso, para ele poder fazer isso. Porque de repente, as peças que ele tem lá, o meio de campo dele vai ficar muito pesado. Porque esse meio de campo com três volantes, os três volantes não podem ser muito pesados. Tem que ser três volantes que tenham um toque de bola bom e tenham movimentação. Se for três volantes muito paradão, o time vai chamar o adversário para cima. Então não vai adiantar. E eu não vejo no Vasco três jogadores ali de meio de campo com essas características. Não vejo no Vasco. É muito pesado. O Bruno Paulista, aquele Wellington, eu não gosto dele, eu acho ele muito fraco, que é do São Paulo, apesar que ele melhorou um pouquinho. O Wagner é muito pesadão, o Nenê já está com essa idade, joga bem, mas o Nenê podia fazer aquela função ali do Felipe Coutinho, não jogar aberto, mas ali do Felipe Coutinho de criação. Ele pode jogar dois jogadores abertos ali, o Pikachu de um lado, o Paulinho do outro, mas aí vai a qualidade de jogadores. Não dá para comparar os jogadores com o mesmo esquema do Vasco, do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo com os jogadores que estão lá na seleção. Mas o esquema é exatamente o mesmo. Pelo menos o do Flamengo é exatamente o mesmo esquema que o Tite faz lá. Do Botafogo, do Fluminense e do Vasco tem características diferentes por causa das peças. É por isso que eu falo. O esquema tem que ser de acordo com as peças, de acordo com os jogadores. Você pegar, colocar na cabeça, não, o meu esquema é esse, e tentar embutir os jogadores ali, fica mais complicado, porque os jogadores não têm essas características. Então, se você conseguir, tiver a habilidade de olhar para os jogadores e adequar um esquema aos jogadores que você tem, fica mais fácil para todo mundo, para você e para os jogadores. Só que se você não tiver isso, fica mais difícil. É o que o Jair faz. O Jair faz o esquema de acordo com os jogadores que ele tem. De acordo com o que ele tem, ele fez o esquema que está dando certo. Então, muitas das vezes, o treinador que é assim, o meu esquema é esse, está acabado, ele acaba não dando muito certo e não fluindo o trabalho dele, porque ele não tem peça para o esquema dele, ele tem que variar. Aí não quer variar, aí quebra a cara. Bom, meus amigos, essa foi aí a da seleção
brasileiro aí, que já está classificado para a Rússia aí. Agora é só fase de treinamento até chegar a 2018. Meus amigos, curtam, compartilham e inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. E aguarda aí próximos vídeos dos jogos aí do Flamengo contra o Cruzeiro, do Vasco contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo e Flamengo no final de semana pelo Brasileiro. Então aguarde aí o jogo do Fluminense também pelo Campeonato Brasileiro. Aguarde aí que os vídeos estão no forno. Mais para a semana, lá para quinta e sexta-feira, os vídeos serão soltos aí no YouTube para meus amigos aí curtirem, compartilharem e se inscreverem no canal. Tamo junto, um abraço, até mais. Fui!